A diferença que aí existe entre uma pessoa que tem a cultura literária e a que não tem é como se fosse a diferença de um ser humano para um porco-espinho. Tá? Então, quer dizer, a possibilidade que a pessoa de mais cultura tem, de se integrar e conquistar uma certa transparência, um domínio sobre o conjunto dos fatores da sua existência é imensamente maior, incomparavelmente maior. Isso quer dizer que ela não vai tropeçar facilmente nos problemas em que a pessoa inculta tropeça. Então, vamos supor o indivíduo que uma vez na vida ele tenha tido uma tentação de fazer alguma coisa que não devia fazer. Por exemplo, se apropriado um dinheiro que era dele, de em cima da mesa, pegou, ou mexeu com a mulher do próximo, ou cometeu alguma baixeza qualquer. Ele não sabe por que ele fez isso. E ele não tem a menor condição de articular e dizer, olha, meu problema é este. Então o que ela vai fazer? Ela vai encobrir este problema embaixo de outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E vai tentar buscar algum tipo de alívio. O alívio pode ser sob a forma de esquecimento, sob a forma de repetir o mesmo ato várias vezes para se dessensibilizar e parar de sofrer quando faz aquilo. Tá certo? E assim que começa a carreira de bandido, você faz uma coisa maligna, mas pequenininha, depois você faz outro, para se dessensibilizar. Você vê que em todas as quadrilhas de bandido, o ritual de dessensibilização pode chegar à exigência do noviço matar uma pessoa. E às vezes matar várias pessoas, invadir uma casa, matar a família inteira. Então, a quadrilha dirá que isso é para o indivíduo provar que ele é machão, que ele é corajoso, etc, etc. Mas, na realidade, é um ritual de dessensibilização. Então, rituais de dessensibilização existem, por exemplo, em alguns ensinos profissionais. Por exemplo, faculdades de medicina. O sujeito que faz uma residência médica, muitas vezes os seus professores o forçarão, por exemplo, a tratar sem anestesia um paciente que poderia ser anestesiado. Para quê? Para você se dessensibilizar do sofrimento alheio, você aumentar o seu coeficiente de resistência ao sofrimento alheio. Curiosamente, você vê que isso é um processo de desenvolvimento da alma. Não, isso é um processo de adaptação a uma exigência profissional exterior. Não é isso? Porque o fato do indivíduo se tornar menos sensível ao sofrimento alheio não quer dizer que ele se tornou menos sensível ao seu próprio. Veja a diferença que existe entre este caso, que é uma mera adaptação externa, e o indivíduo que aprendeu a suportar o seu próprio sofrimento. E que por isso é capaz de medir com certa exatidão a quantidade de sofrimento que o outro pode aguentar quando for necessário. Por exemplo, suponha que você seja um sargento de exército, você vai ter que forçar os seus soldados a fazer coisas que eles têm medo de fazer. Você pode medir a resistência dele, por quê? Porque você conhece a sua. Você teve a mesma experiência do medo e de ter de se dessensibilizar para o medo, então você sabe até que ponto você pode forçá-los à dessensibilização. Não? Mas no caso da prática médica, não é a mesma coisa, porque o médico não precisa ter passado pela mesma doença. Está entendendo? Então, no caso, você adquire a dessensibilização como um mero elemento da sua personalidade exterior, da sua identidade social, e não como uma conquista real, vamos dizer, da sua personalidade verdadeira. Então, muitas vezes o indivíduo que, num momento, ele cometeu, vamos dizer, um deslize, uma falta, etc., etc., aquilo pode complicar de tal maneira a vida dele, que tudo, no restante da sua biografia, se torna uma fuga daquele negócio, daquele ponto dolorido. Tem pessoas cuja personalidade inteira foi construída em torno disso. Então, veja que uma pessoa que tem uma certa cultura literária não cai nessa, porque ela conhece uma variedade de situações que ela absorveu imaginariamente através da leitura da ficção. Então ela vai manipular isso muito mais facilmente. Por exemplo, quando você lê o Crime e Castigo, Raskolnikov, que é um estudante que se acha um gênio, um reformador da humanidade, uma figura providencial, e que ele não se conforma de estar tão pobre e tão desprovido de meios de ação, enquanto no seu prédio mora uma velha usurária, velha que presta dinheiro a juros e cobra juros escorchantes, e que acumulou uma quantidade formidável de dinheiro com o qual ela não faz nada, que não tem utilidade nenhuma, e ele pensa assim, mas por que eu não posso matar essa velha aí? Pegar o dinheiro para mim, para eu pagar os meus estudos, etc, etc. Então, metade do livro é a exposição, vamos dizer, do tecido interno da tentação dele. Este impulso que ele tem não aparece como um impulso
vamos dizer, primário, em bloco. Tá certo? É todo um tecido, né, de conjecturas, temores, justificativas, etc., etc., até o momento em que ele realmente comete o crime. Ou seja, a história inteira do personagem, que chama Raskolnikov, gira em torno disso. Então, assim como esse caso, existem inumeráveis outros dos quais você toma posse imaginativamente, quer dizer, usando a experiência alheia. O próprio escritor, para escrever isso, ele usou experiência alheia, quer dizer, ele não matou velhinha nenhuma. Ele simplesmente ouviu um caso aqui, outro caso ali, e juntando vários casos diferentes, compôs imaginativamente este, mas no qual se condensam inúmeras experiências interiores humanas. Então, na narrativa desse último caso, aparece ali uma riqueza de informação sobre a alma humana, que é um negócio extraordinário. Tá certo? Então, pelo simples fato de você ter lido isto, e você pensar o que eu faria nesta situação, você já encontrará ali um análogo para explicar 1001 ideias, 1001 impulsos que você teve. E à medida que você progride nessas leituras e vai conhecendo essa variedade de existências humanas possíveis, você adquire todos os meios para você expressar o que quer que esteja se agitando dentro de você, até o ponto em que você chega àquela transparência, tá certo? Que assinala, então, a maturidade. Isso quer dizer que não existe maturidade fora de uma certa maturidade intelectual. Isso não existe. Quer dizer, as pessoas que num determinado meio social brasileiro, por exemplo, parecem pessoas maduras, elas são apenas imitações externas de condutas estereotipadamente maduras. Então a maturidade passa a ser definida em termos meramente externos, né, de agir assim. Então, por exemplo, a pessoa madura, a pessoa que tem a sua vida econômica regrada, né, ele não come a mulher do próximo, e quando come ele consegue esconder direitinho, de maneira que ninguém fica sabendo, ele não cria problema para ele mesmo, né, cria problema para o coitado do marido da outra, mas não para ele, e assim por diante. Então é uma pessoa que está bem encaixada no meio social. Mas quando você vai ver, a alma dessa pessoa é um conjunto de deformidades, às vezes pior do que a do camarada que está internado no hospício, pô. É só você arranhar um pouquinho a casca, você encontra isso. Por isso que tem aquele famoso ditado que, visto de perto, ninguém é normal. Eu digo, ora, se você não é normal de perto, você não é normal de maneira alguma. Você só tem a aparência de normalidade. Na verdade, o conceito certo não seria normalidade, mas seria sanidade. Então, a sanidade humana é marcada justamente não por uma conduta X ou Y igual dos outros, mas é marcada por essa transparência e por essa posse de si mesmo que o indivíduo tem. Ou seja, ele sabe o que está dentro dele. Inclusive ele sabe quais são os elementos antagônicos que estão dentro dele e que ele não poderá vencer nunca. Então ele sabe suas limitações. Por exemplo, ele sabe que determinadas condutas, mas ele já está, de certo modo, livre delas. Mas tem outras que constantemente se oferecem a ele de novo e de novo, e que às vezes ele resiste, às vezes não. Então ele vai perceber ali uma espécie de linha de menor resistência dentro da organização da sua psique. Tá certo? Então, ter essa autotransparência não significa ter o domínio total da situação. Significa, inclusive, saber aonde você não pode ter domínio de coisa nenhuma. Né? Então, na hora que você conseguiu mapear esse conjunto dentro de você, e sabe onde estão suas forças, onde estão suas fraquezas, em nível profundo, portanto, em níveis que outras pessoas que convivem com você jamais conseguirão imaginar que existe aquilo dentro de você, a não ser que você diga. Quer dizer, tudo isso se reflete na palavra transparência e não domínio. Não há um domínio efetivo. Claro que o domínio aumenta, mas ele aumenta, mas ele nunca se realiza, porque qualquer alteração da sua situação física, social, etc., etc., pode fazer com que toda a transparência vá para o brejo em 5 minutos. Por exemplo, vamos supor que você sofra uma operação, uma cirurgia. Você toma anestesia, você é totalmente à mercê, né, de outras pessoas, todos os seus autocontroles são desligados, você realmente perde o fio da meada. Isso quer dizer que depois de uma cirurgia tem todo um processo de autorreconstrução, no qual você tem que puxar de novo da memória tudo que você sabia antes. Vamos dizer, uma situação traumática que pareça para você superior às suas forças num determinado momento, e onde você não consiga agir à altura do que a situação demanda. Hoje mesmo assisti um filme, era um sujeito que era um médico, ele era o único médico que tinha na cidade, e tinha uma mulher lá que tinha levado um tiro e precisava tirar a bala.
Só que acontece que naquele dia ele estava bêbado. E ele foi operar a mulher e a mulher morreu. Tá certo? E ele daí passa vários anos, né, sem conseguir mais praticar uma cirurgia. Ele vê um bisturi e ele já quer distância. Né? Então, a conduta de longo prazo desse personagem foi decidida por uma situação traumática na qual ele não foi capaz de reagir à altura. Então, se você não conseguiu reagir à altura, significa o seguinte: você perdeu o controle intelectual dos mecanismos de ação que tem dentro de você. Você já não sabe mais o que você consegue e o que não consegue fazer. Então você se tornou novamente opaco para si mesmo. E daí você perde completamente a autoconfiança. Mas o problema não está na perda da autoconfiança. O que você perdeu não foi a autoconfiança direta. O que o personagem perdeu não foi a autoconfiança diretamente, mas sim a transparência, o conhecimento que ele tinha dos elementos em jogo. De repente ele vê que tem algo nele que ele não sabia que existia. Ele descobriu: eu sou um camarada capaz de cometer uma irresponsabilidade dessa e matar uma pessoa sem querer. Então eu não tenho nenhum controle de mim mesmo. Então, se eu não estou controlando a mim mesmo, quem está? Que fatores obscuros determinam a minha conduta? Então a transparência foi toda para o brejo em 5 minutos, né?